Pronto. Saudações pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje eu trago-vos uma receita muito simples, também prática como sempre, e venho também vos ensinar ou compartilhar convosco uma receita de pasta profissional, uma receita de esponja, uma receita de bolo nesse caso, que é uma receita profissional, uma receita que ajuda muito e pronto, tem suas grandes vantagens, no caso em que geralmente essa receita o que faz? Consegue te ajudar a equilibrar a qualidade, consegue minimizar as quebras, os prejuízos que pode vir a ter simplesmente porque os ovos não estão naquele momento a oferecer uma boa qualidade, porque nesta fase encontraste se calhar uma farinha de trigo com uma qualidade também não equilibrada. Então ele consegue fechar e preencher esses todos os problemas, ele consegue garantir que todos os dias os seus bolos sejam os mesmos, é só seguir taxativamente as quantidades, o tempo, que o resto vai ajustar. E num caso também em que, por exemplo, tem certas massas, que nem é o caso as massas de chiffon, que não aguentam ficar, depois de bater e fazer todas as misturas, não aguentam ficar muito tempo na temperatura ambiente, dar uma liga, meter logo no forno, e por vezes tens que evitar estar sempre a abrir o forno, principalmente nos primeiros minutos, senão o bolo vai arrear facilmente. Com esta receita você supera essas partes, no entanto que se sofrer um apagão de energia da corrente elétrica enquanto estiver a usar esta receita e a corrente elétrica não levar muito tempo para retornar, ainda consegues equilibrar sem nenhum problema. Então que é uma receita que na verdade ajuda muito mesmo, porque eu sei também que a maior parte de nós nas confeitarias, nas pastelarias, temos tido muitas quebras quando nós não usamos, por exemplo, esta receita, quando não usamos este caminho, usamos aquele, por exemplo, de pão de ló, aquele tradicional. Nós temos tido muitas quebras porque os ovos não estão em boas qualidades, porque desta vez encontramos um fermento que não está bom, então, e tem demais. Ele umedece os bolos, estende o tempo de vida dos próprios bolos, ele também nos dá a vantagem de além de estender o tempo de vida dos próprios bolos, ele nos dá a garantia de que nós podemos rechear os bolos ou umedecer os bolos, não exatamente porque é necessário umedecer, porque os bolos ficam sempre úmidos, é só sabermos como embalar. Então, o que ele faz? Ele vai dar espaço para, mesmo se você quiser fazer alguma modificação, você faz sem nenhum problema. Então, eu quero vos apresentar hoje uma receita de nós chamamos de ovalete, é um tipo de emulsificante que pode aparecer em diferentes cores, tem vezes que aparece com uma cor um pouco mais amarela, falo desse produto, que aparece com uma cor um pouquinho mais amarela, essa aqui vem com uma cor um pouquinho mais branca, e às vezes também encontras em pó, mas aqui em Moçambique, muitas das vezes nós usamos mais ovalete em gel, que é este que eu tenho aqui, para fazermos as nossas esponjas, as nossas massas e garantirmos a qualidade, garantirmos que o mesmo bolo de ontem seja o mesmo bolo de hoje, independentemente do desequilíbrio que nós podemos vir a encontrar. Então eu vos apresento essa receita, vou ditar já as quantidades, que aqui vou fazer uma receita para esses dois tabuleiros ou essas duas travessas. Tenho esta aqui, também vou preencher aqui os meus cupcakes com a mesma receita, e a probabilidade eu vou encher também este outro tabuleiro aqui com a mesma massa. Aqui é 1 kg de farinha de trigo, 600 gramas de açúcar branco, mas pode diminuir ou pode vir a aumentar, isso vai depender muito de si. São 300 gramas ou ainda 250, vai depender de si, pode fazer essa variação de 250 a 300 gramas do próprio emulsificante. E tenho aqui 30 ovos, tenho aqui 100 gramas de royal e tenho aqui vanila, essência de vanila. Essa mesma essência ainda pode variar, pode colocar essência de laranja, pode colocar essência de chocolate, pode colocar diferentes tipos de essência.
que ele não vai alterar, por exemplo, na textura do próprio bolo, não há de haver nenhuma alteração, vai manter. Então pronto, vamos pôr a mão na massa. E tem mais uma outra dica: poupas o tempo quando usas emulsificante, poupas o tempo. Imagine que esteja a trabalhar com muitos bolos, tens muitas encomendas por atender na sua pastelaria ou na sua fábrica. Então, com o emulsificante você poupa este tempo. Estamos a falar de dentro de 10 minutos na massadeira ou na batideira, eu consigo ter uma massa já pronta. Dentro de 10 minutos ou mesmo 8 minutos, eu consigo ter uma massa já pronta e depois levo para o forno, e no forno também não demora. São 25 minutos a 180 graus. Então, eu não sou fã dos produtos, vou dizer assim, não sou fã das receitas. Não tenho preferência nas receitas. Mas o que eu faço? O que eu incentivo as pessoas? Conheça os produtos que você usa, conheça as diferentes receitas para saber quando usar cada receita. E assim o teu trabalho fica facilitado, certo? Então, eu uso, quando necessário, eu uso emulsificante, uso o caminho de emulsificante. Aqui eu tenho garantia de que o bolo não vai ser um bolo seco. Aqui também não vou precisar de colocar óleo. Não vou precisar de colocar óleo, não vou precisar de pôr manteiga. É só esses ingredientes, depois colocar papel vegetal nos nossos tabuleiros, nas nossas formas que nós vamos usar e pronto, avançamos. Então pronto, vou repetir de novo as quantidades. Tenho 1 kg de farinha de trigo, tenho aqui 60 gramas de açúcar branco, tenho aqui 300 gramas de emulsificante ou valete, tenho aqui 30 ovos, tenho aqui 100 gramas, são 100 gramas de Royal, mas que também pode oscilar de 80 a 100. Então, e depois tenho aqui uma quantidade de vanila aqui embaixo. Pronto, vamos pôr já a mão na massa e pegar aqui, ver, não tem nada. E colocamos todos os ingredientes de uma vez só, por isso que se poupa tempo. Todos os ingredientes de uma vez só. E farinha de trigo. E ovalete. E o nosso fermento para bolos. Nós chamamos muito de Royal aqui em Moçambique porque tem um tipo, é uma marca na verdade, esse aí, de um tipo de coisa. Fermento para bolos. Um fermento químico. Então aqui vou iniciar na primeira velocidade. Primeira velocidade, 39 minutos. Ok. Ligo. Pronto. Queria vos convidar a darem um like, a comentar e a compartilhar e a convidar mais pessoas para que venham fazer parte do grupo do nosso canal, onde nós compartilhamos a nossa experiência, compartilhamos o nosso conhecimento nesta área de padaria e pastelaria, de modo que todos nós possamos crescer ao mesmo nível, porque o conhecimento tem que estar disponível para todos. E quero também pedir para que possam comentar e falem como é que vocês fazem do outro lado aí, e depois de experimentar essa receita que venham dar comentário. E também quero dizer mais, que essa receita
aceita muitas variações. Hoje nós estamos a fazer teste com vanilla, com pasta de vanilla, mas há muitas variações que podemos fazer com essa receita. E pronto, para o vídeo não ser longo e também, sei lá e tal, eu vou hoje só me limitar um pouco mais. Eu quero que vocês continuem aí a tentar ver e façam experiências, façam testes e venham também dar um comentário, dêem um feedback aí, como é que está a ser, como é que se saíram. E pronto, eu quero acreditar que vocês vão gostar. Eu quero acreditar que vocês vão gostar, porque nós passamos por muita pressão no meio do nosso trabalho, que às vezes nós nos perguntamos como é que nós vamos nos virar ao meio a isto tudo. São muitos bolos que nós temos que fechar e pronto, correria de um lado para o outro. E o que mais? Também não tem o normal dessas pastas, não tem aquilo de tirar o bolo, depois tens que virar para não arrear. Aqui não tem isso. É mesmo uma receita profissional, mesmo. Uma receita profissional. Pronto. Já está quase pronto. Já está a levantar. Já está a levantar. E também pouco tempo, porque não precisamos andar a separar. Estamos a falar de claras, das gemas, para garantir que o bolo fique super fofo. Não precisamos disso. Pronto. Já. Bem já. Pronto, menos de 10 minutos, já temos aqui a nossa massa, como pode ver. Aqui. Pronto. Então, passo a seguir, eu vou começar aqui com os cupcakes. Aqui. E queria também recordar que o tempo da cozedura, a temperatura no forno, é por isso que nós dissemos uma temperatura média, porque pode variar segundo as suas necessidades. Há vezes em que, por causa do comportamento da massa, nós podemos, um bolo que na prescrição vem a 180 graus, nós podemos começar por 200, por exemplo, nos primeiros 2 minutos ou nos primeiros 5 minutos, para depois decrescermos para 160, 170. A gente faz isso dependendo da necessidade imediata que nós temos naquela hora ali. Você faz leitura, vê que esse bolo, se eu for a começar com 180, esse bolo aqui, eu estou a preencher isso aqui num outro vídeo, pronto.
vou vos explicar o que quero que transporte, vou vos explicar o que é que eu faço. Aquela ali tem uma dupla função. E outra coisa dessa receita profissional é que você pode equilibrar a receita para fazer diferentes tipos de bolo e ao mesmo tempo terem diferentes sabores, mas a base será a mesma. Isto é uma base. E isso aí nós fazemos muito nessa área de confeitaria, por questão de gestão do tempo. Então, e tem mais. Se você dominar as massas, por exemplo, se você domina chiffon, massa de chiffon, você já sabe que se eu domino chiffon, eu posso começar na mesma base e depois eu vou ramificar. Isto é, eu fazer ao mesmo tempo, numa única batedeira, eu fazer chiffon de laranja, chiffon de chocolate, chiffon de maracujá, eu posso fazer red velvet, ter o mesmo início e depois ramificar. Se você, essa é uma outra dica, é um outro conhecimento que você tem que ter, tem que saber associar as receitas, tem que saber o que é que as receitas têm em comum uma da outra, o que é que tem de diferente uma da outra e quando é que começam a ser diferentes. Então é preciso saber essas coisas para facilitar o teu dia a dia no local de trabalho. Uma outra coisa também que eu queria compartilhar convosco é que as pessoas falam mal de outras receitas, muitas das vezes porque não conhecem as receitas, não sabem, não exploram como devem ser as receitas. É preciso dominar as receitas, dominar os ingredientes como deve ser, conhecer os ingredientes, aí teu trabalho vai estar facilitado e não vais ter, não, eu prefiro fazer assim. Ninguém quer sofrer nisto aqui. No meio do trabalho, todos nós não queremos sofrer. Queremos usar aqueles caminhos seguros que não nos vão permitir acabar todo dia a lutar com bolos que não estão a sair bem. Ninguém quer isso. Todos nós queremos pegar nos ingredientes e começarmos a trabalhar e termos garantia de que isto aqui vai sair. Aí, se você tem essa garantia, você pode estar já a começar a preparar as bases. Você pode estar a começar já a preparar o creme, porque você sabe que a parte da massa eu já superei, não tem como isto aqui sair errado. Pronto. Vou para já levar ao forno, para assar a uma temperatura de 180 graus, a 200 graus, dentro de 25 a 30 minutos, certo? Então, 25 a 30 minutos eu já vou ter essas massas prontas. Venho compartilhar convosco os resultados. Até já. Prontos, conforme prometido, as pastas aqui já estão prontas, os cupcakes também já estão prontos. Esses cresceram assim, eu fiz porque eu tenho, há uma coisa que eu faço aqui, que eu venho vos explicar numa outra aula. Mas quanto às pastas, deixa-me até cortar um pouco aqui, não sei se vocês conseguem ver como está a textura, muito fofo mesmo. As pastas também estão muito, mas muito softs mesmo. E pronto, assim foi mais uma videoaula, mais uma edição. Quero pedir para que continue compartilhando, continue dando todo o suporte que você acha que pode dar para que o canal continue crescendo e eu também continue motivado a compartilhar convosco o pouco que eu sei na área de padaria e pastelaria. E espero que vos ajude muito essa dica de hoje. As pastas que nós tivemos aqui a fazer com a ajuda de emulsificante
para garantir a mesma qualidade, para garantir a mesma textura, para minimizar as quebras, para minimizar o prejuízo e continuar a desenvolver muitas diferentes receitas de bolo partindo de emulsificantes, porque a partir daqui venho numa outra aula explicar daqui o que é que nós podemos fazer, para onde é que nós podemos ir com essas mesmas pastas. Essa aqui foi a base. Fiquem bem, continuem ligados ao canal, porque ainda tem mais novidades. Eu sou o chefe Nuvunga, aquele de sempre.